Olá pessoal, a gente vai dar início a mais uma capela virtual e a pergunta que eu deixo para vocês agora no início é: aonde seus pés estão firmados? Aonde você tem pisado? Você tem certeza de que o local onde seus pés estão são seguros, é um local seguro? É exatamente sobre isso que a gente vai cantar na primeira música, que diz que o nosso Senhor é a nossa rocha e a nossa segurança. Nele, os nossos pés estão seguros, a nossa vida está segura. Mesmo que a gente tenha que andar em passos um pouco mais lentos em alguns momentos da vida, a gente continua caminhando, sabendo que estamos em solo firme, solo seguro. Amém? Deus te abençoe. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvemos ao Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvemos ao Senhor. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Dos montes correm para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei
tua cura entrar. Me alegro por te pertencer. Levantarei as minhas mãos, o teu amor me alcançar e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Meu coração exulta, de alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Amém. Agora o professor vai compartilhar uma palavra. Tenho certeza que você vai ser extremamente edificado. Deus te abençoe. Olá, quero saudar a todos, desejando que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam sobre cada um nesses tempos difíceis nos quais estamos vivendo. Falar de pandemia é chover no molhado nesses dias, mas é inevitável que nós nos refiramos àquilo que está nos acontecendo e que tem modificado a nossa vida, tem modificado a maneira pela qual nós fazemos e realizamos nossas atividades, como, por exemplo, a própria escola, o próprio seminário tem trabalhado em relação às aulas e outras atividades, inclusive a esta capela, esse momento de reflexão e meditação na Palavra de Deus. Eu queria, nesse momento aqui, conversar um pouquinho sobre algumas coisas que dizem respeito àquilo que talvez seja uma indagação bastante frequente hoje em dia, que é o que nós levaremos desse tempo de isolamento, de pandemia, depois que o coronavírus passar, como é que será a nossa vida, como as coisas vão acontecer dentro daquilo que nós chamaremos de normalidade. E eu queria me referir particularmente a um aspecto que diz respeito ao estilo de vida que nós vivemos no mundo até agora e como é que deveria ser, a partir da palavra de Deus, a partir das Escrituras, o nosso comportamento daqui para diante. Talvez uma pausa como essa nos faça rever o manual do fabricante e procurar em Deus, o nosso Criador, e o Criador não só da nossa vida e da humanidade, mas também de todo o mundo, que é o nosso habitat, quais são os referenciais, quais são as diretrizes, quais são os princípios para a nossa vida nesse mundo. Eu queria tocar um pouquinho nesse aspecto, nessa nossa reflexão agora. Queria começar lembrando uma palavra de Paulo lá em Romanos 8, 22, quando ele fala que toda a natureza criada geme até agora com dores de parto. É uma expressão bastante forte que ele usa ali para estabelecer o nexo daquilo que acontece ao nosso redor, no mundo em que nós vivemos, na criação. E a gente poderia dizer que um fenômeno muito curioso tem acontecido durante esse período de pandemia. Talvez agora já esteja se modificando o quadro, mas a natureza criada temporariamente cessou de gemer em razão
da pandemia provocada pelo coronavírus, enquanto os seres humanos continuam gemendo, como diz Paulo também na passagem logo em seguida, lá em Romanos 8, 23, como consequência trágica daquilo que é o pecado, a natureza criada respira aliviada, pelo menos por um momento, dos problemas e das mazelas que lhe são impostas frequentemente, normalmente, pelo próprio ser humano. Isolamento social de grande parte da população no mundo, ao redor do mundo inteiro, trouxe efeitos que ultrapassaram em muito, talvez, aquilo que se esperava em relação à preservação da saúde física, né? O isolamento trouxe aí uma consequência que se verificou também na natureza. Você deve ter visto na televisão animais selvagens saindo do seu habitat natural na floresta, passeando no meio da cidade, em praças desertas, em avenidas desertas, na Europa principalmente. Você deve ter visto também alguma cena de peixes. Hoje de manhã mesmo na televisão eu vi um cardume de peixes lá na Amazônia, praticamente fazendo um balé aquático sobre a superfície de um rio. Águas límpidas, de repente, quando normalmente eram sujas, nelas peixes proliferam, tartarugas invadem praias e tomam conta, assim também como gaivotas e outros seres que normalmente não aparecem por causa da presença humana. E o verde que vai teimando em voltar a surgir em áreas devastadas ao redor de cidades que estão abandonadas, os empreendimentos de construção e assim por diante. Então, a gente vê algumas coisas, alguns movimentos na própria natureza que parece que se sente melhor com essa pausa, a que nós todos somos obrigados a nos sujeitar. E isso nos leva a uma profunda reflexão em relação àquilo que acontecerá depois, o que já está, talvez, em vistas de começar a acontecer, porque, em muitos casos, já está sendo abandonado esse isolamento mais radical que tinha sido imposto em muitos lugares. E uma certeza hesitante paira no ar, porque nos canais digitais, na televisão, muitas pessoas dizem que o mundo não será mais o mesmo depois do coronavírus. Eu digo certeza hesitante porque ninguém consegue saber o que vai acontecer amanhã. Ninguém tem uma bola de cristal nesse sentido, e Deus também não nos dá um mapa em relação a acontecimentos futuros com essa precisão. E as incertezas de hoje certamente projetam sombras sobre a realidade do futuro. Isso nos leva, como cristãos, a pensar em situações que a Bíblia nos apresenta que dizem respeito a pausas, a descanso para a terra. E aí o texto, obviamente, crucial para isso é Levítico capítulo 25, um texto que fala sobre o ano sabático e o ano do jubileu para os israelitas, dentro da terra da promessa. Na realidade, é um texto escrito antes da entrada na terra, mas prevendo já como deveria acontecer esse viver dentro do contexto da terra da promessa. E, obviamente, voltado para Israel, o povo de Deus no Antigo Testamento, mas que certamente traz ensinos, instruções e princípios importantes para nós nos nossos dias no século XXI. Lembrando a outra palavra de Paulo lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. Então, o Levítico 25, mesmo que não tenha sido escrito diretamente para nós, que somos cristãos, que não vivemos dentro de uma realidade parecida com Israel, numa mesma terra,
de uma mesma cultura, de uma mesma etnia, mas temos aí talvez alguma coisa que também seja importante para nós entendermos e ouvirmos, porque certamente por trás da lei havia um princípio que regia e que continua regendo essa nossa vivência, nossa inserção num mundo criado por Deus, no qual Ele nos colocou como sua imagem e semelhança para administrar, para ser bons mordomos da sua boa criação. Então, eu queria falar rapidamente sobre o significado do jubileu e daí trazer duas lições que talvez nós possamos aprender a partir disso. Evidentemente, é importante ler aqui, obviamente, o texto de Levítico 25 é muito longo, eu só vou ler dois versículos aqui que nos dizem, em suma, o que estava reservado para esse aspecto, que era o descanso da terra. O Levítico 25 trata de outros dois aspectos que são um pouco diferentes, a questão da libertação dos escravos e também a questão do retorno da propriedade aos seus donos ancestrais, às famílias ancestrais, mas a gente não vai se ocupar disso. Versículos 11 e 12 de Levítico 25 dizem o seguinte: o 50º ano será um ano de jubileu para vocês. Nesse ano não semearão os campos, nem ceifarão o que crescer espontaneamente, nem colherão as uvas dos vinhedos não podados. Será um ano de jubileu para vocês e deverão mantê-lo santo. Comam o que a terra produzir espontaneamente. Essa é a suma básica daquilo que acontecia no ano do jubileu. O ano sabático era um ano que era celebrado a cada 7 anos, de 7 em 7 anos havia um ano de descanso para a terra, em que acontecia exatamente isso que é dito aqui, não se plantava e nem se colhia, mas se vivia daquilo que a terra produzia de modo espontâneo. O ano do jubileu é um ano que acontecia a cada 49 anos, o 50º ano, o ano seguinte aos 49 anos. 49 anos significa 7 vezes 7. Depois de 7 ciclos de 7 anos de descanso, tem mais um ano adicional, são 2 anos em que o israelita não deveria plantar, semear a sua terra e nem colher uma safra como normalmente fazia nas outras ocasiões em que isso lhe era facultado. E ele deveria viver simplesmente daquilo que Deus provia com o que já estava na terra, né, do que sobrava, daquilo que nascia espontaneamente, e disso ele deveria retirar o seu sustento. Essa era uma lei que deveria reger o povo de Israel enquanto estivesse estabelecido na terra da promessa, a partir da entrada, da conquista de Canaã com Josué. Mas a gente, lendo o Antigo Testamento, percebe que esse princípio, essa lei, não foi obedecida e provavelmente foi negligenciada quase que absolutamente. Anos sabáticos e o próprio jubileu, o ano dessa parada de mais tempo, de 2 anos em seguida, né? O ano que era adicional ao último ano sabático, o ano 49. De tal maneira que quando nós chegamos lá no profeta Jeremias, nós vemos que ele profetiza que haveria um exílio do povo de Judá, o sul de Israel, que tinha sobrado, né? O povo do norte tinha sido dizimado fazia 150 anos, e o Jeremias profetiza lá no capítulo 25 do seu livro, capítulo 29, que haveria 70 anos de desterro do povo de Judá na Babilônia,
E é interessante que, ao final desse período de exílio, o autor dos livros de crônicas, lá no final do segundo livro, no capítulo 36, versículo 21, diz o seguinte: a terra desfrutou os seus descansos sabáticos, descansou durante todo o tempo de sua desolação, até que os 70 anos se completaram em cumprimento da palavra do Senhor anunciada por Jeremias. Ou seja, já que o povo de Israel, já que a nação não cumpriu aquilo que Deus havia estabelecido, Deus impôs um cumprimento disso. O desterro, o exílio na Babilônia foi punição de Deus pela desobediência da lei em todos os sentidos, a quebra da aliança, mas também teve esse viés, essa questão que foi suscitada por Jeremias e o autor de Crônicas, que era de Deus estabelecer, tá bom, vocês não quiseram fazer a terra descansar, então agora vão ter 70 anos em sequência em que a terra vai descansar do seu tempo de produção, de safra, de colheita, de plantio e assim por diante. Quer dizer, a negligência do povo de Israel com o princípio básico de Deus trouxe consequências desastrosas para o povo, para a nação como um todo. E é interessante a gente lembrar que Deus não colocou esse princípio, obviamente uma lei, mas o princípio por trás disso, como um peso, como um empecilho, um peso legal sobre as costas do israelita, um empecilho ao bem-estar da nação, mas exatamente pensando no bem-estar, pensando no desenvolvimento, na terra produzir muito melhor nas próximas safras que pudesse oferecer. Então, esse descanso seria muito favorável para Israel. Nós vivemos hoje num mundo que não obedece preceito nenhum em relação a isso, não existe qualquer consideração, talvez com muito pouca exceção à regra, aqui e ali a gente veja alguma coisa disso acontecendo, até de uma maneira um tanto quanto casual, mas, via de regra, o que nós vemos é uma exploração absolutamente opressora, inclusive dos recursos que nós encontramos no mundo. A terra que nos alimenta também está sendo explorada desproporcionalmente. Eu me lembro que quando era jovem, adolescente, faz bastante tempo isso, obviamente, e se dizia em relação a estragos que eram feitos, eram ocasionados na natureza, por exemplo, grandes projetos industriais e áreas eram desmatadas, ou então uma floresta, como a floresta amazônica, era cortada por uma estrada, a chamada Transamazônica, né? E empreendimentos urbanos começaram a tomar conta dos espaços rurais, se dizia, é o preço do progresso. Eu lembro nitidamente ouvindo isso diversas vezes da boca de pessoas, inclusive de políticos e pessoas, jornalistas na televisão e assim por diante. Eu devo dizer que nos meus anos de vida tenho constatado a tremenda falácia, erro que é esse pensamento em relação ao meio ambiente. Na realidade, isso é muito mais uma carta branca para a autodestruição, não só do meio ambiente, mas também da humanidade. Então, é curioso isso, como o mundo vai e não para pensar nas coisas. Talvez agora nós tenhamos um tempo imposto sobre nós para que tenhamos lucidez e bom senso de pensar o que fazemos da nossa vida e também do mundo no qual nós vivemos. Como eu falei, a situação do cristianismo é diferente da situação de Israel, mas talvez a gente pode
colocar aqui de maneira um pouquinho mais objetiva duas lições bem práticas que nós, como cristãos, tiramos disso, porque eu duvido que muita gente que faz essa afirmação que eu falei agora há pouco, de que o mundo não será mais o mesmo depois da pandemia, vai de fato se esforçar por implementar uma outra estratégia de vida. A gente já está vendo que nesse momento em que o isolamento social e o distanciamento social está sendo afrouxado, como as pessoas têm voltado às atividades, às aglomerações, de uma maneira quase que automática, sem pensar. Então, isso me faz refletir quanto à dificuldade que o ser humano tem de voltar a, a fazer alguma coisa no sentido mais objetivo de diferente daquilo que estava sendo feito até então, mesmo que por algum momento tenha feito isso, não significa que depois continuará dando o cuidado que deveria manter sempre as coisas na vida. Mas uma primeira lição que eu acho que é importante que nós aprendamos daquilo que Levítico 25 nos diz como princípio, é essa questão da pausa que o israelita tinha que dar na terra por 2 anos inteiros. O 49º ano, que era um ano sabático, mais o 50º ano, que era um ano de jubileu. Ele não plantava, não colhia, e isso impunha a necessidade de uma fé, de uma confiança firmemente ancorada nas promessas de Deus, como provedor de suas necessidades básicas para a vida. Isso valia tanto para o ano sabático, a cada 7 anos, como também para o ano do jubileu. Viver pela fé, dentro de um contexto que abrange a nossa existência como um todo no mundo. Nós estamos acostumados a falar sobre a fé como alguma coisa celebrada muito mais em relação à nossa salvação, em relação à justificação, em relação à nossa inserção no corpo de Cristo como crentes cristãos e pessoas que agora vivem a realidade da vida com Deus. Mas a vida de fé é muito mais do que simplesmente essa inserção, essa constatação doutrinária, esse ensino que, de uma certa forma, fica meio distanciado da realidade da vida, muitas vezes, porque nós parece temos uma certa dificuldade de confiar em Deus como supridor das nossas necessidades. E viver pela fé no sentido abstrato, teórico, como nós muitas vezes celebramos, seja no culto, seja no louvor, na liturgia, é muito diferente quando nós experimentamos escassez, quando nós experimentamos a dura realidade de que nós não temos a remuneração que nós tínhamos antes no nosso emprego, talvez nem tenhamos emprego mais, e o nosso sustento se torna alguma coisa muito complicada. Mas é uma lição que nós precisamos tirar dessa situação que nós nos encontramos agora, ou até agora, e levar isso para adiante, levar isso como uma realidade prática para a nossa existência. É muito fácil viver pela fé enquanto a nossa conta bancária está no azul. É muito fácil viver pela fé enquanto a situação de saúde está estabilizada e nós temos acesso imediato a hospitais, planos de saúde e outros recursos que nos são oferecidos, mas quando os hospitais estão cheios, as UTIs estão abarrotadas, como é o caso principalmente aqui em São Paulo, nós talvez tenhamos que pensar um pouco melhor sobre a nossa realidade de vida no dia a dia, não somente como alguma coisa relacionada aos aspectos
vamos dizer assim, mais imediatos do mundo, mas também e principalmente ao sustento vital que vem de Deus. Fé significa confiar em Deus como supridor das nossas necessidades básicas da vida, nas nossas necessidades em todos os sentidos na nossa existência no mundo. Uma das definições mais importantes de fé no Antigo Testamento aparece lá em Abacuque 2,4, o justo viverá pela fé. Isso é dito dentro de um contexto de injustiça, de agressão, de violência e corrupção na sociedade de Abacuque, que é a sociedade de Judá, e ao mesmo tempo de punição, de disciplina da parte de Deus. E o livro termina com Abacuque que começa questionando a justiça de Deus, reconhecendo essa realidade da vivência pela fé em tempos de escassez, de punição, de disciplina de Deus. Quando ele diz, por exemplo, lá no capítulo 3, versículo 18, que mesmo que não haja produção de alimentos, né, não haja fruto na videira, a figueira não dê os figos, não haja gado nos currais, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O justo viverá pela fé, porque ele confia naquele que é fiel e que faz as suas promessas e cumpre, Deus provedor das nossas necessidades. Uma vida de fé que abrange a totalidade da nossa existência como cristãos no mundo. Uma primeira lição que eu acho que nós podemos aprender dessa situação que nós estamos vivendo e que Levítico 25 nos dá por extensão, né? Confiar no suprimento de Deus dentro desse contexto de necessidade. E aqui eu queria ler uma outra partezinha de Levítico 25, versículos 18 até 22, que dizem o seguinte: se quiserem viver seguros na terra, sigam os meus decretos e obedeçam aos meus estatutos. Então a terra produzirá colheitas fartas, vocês comerão até se saciarem e viverão em segurança. Talvez vocês perguntem, o que comeremos no 7º ano? O ano sabático, agora o múltiplo de 7, né? O ano do jubileu. O que comeremos no 7º ano, uma vez que não temos permissão de semear nem de colher nesse ano? Podem ter certeza que no 6º ano eu lhes enviarei a minha bênção, de modo que a terra produzirá o suficiente para 3 anos. No 8º ano, quando semearem seus campos, ainda estarão comendo da colheita farta do 6º ano. De fato, ainda estarão comendo dessa colheita quando fizerem a nova colheita no 9º ano. O Deus que promete nos sustentar no meio da escassez aparente. Porque Deus dá um descanso para a terra, dá um descanso para nós também, de uma certa forma, quando ele diz não semeiem, nem colham no 7º ano, mas ao mesmo tempo nos dá o que nós precisamos para viver. E uma segunda lição, e com essa a gente vai encerrar aqui a nossa reflexão, que eu acho que é uma das coisas que talvez sejam mais marcantes em termos de decisões que nós deveríamos tomar a partir da nossa experiência de isolamento, de distanciamento social durante a pandemia, que é a ideia de um estilo de vida simples, que deveria fazer parte do nosso perfil como cristãos, num mundo que parece que não conseguiu entender isso ainda. Se a gente pensa aqui, de novo, em Levítico 25, o ano do jubileu implicava numa opção compulsória, se é que é possível dizer uma coisa como essa, né? Opção compulsória por um estilo de vida simples. Como era necessário
confiar no Deus que supria as necessidades básicas nesse período em que não se plantava nem se colhia, uma safra normal, né? As exigências da vida se tornavam menores do que na época de fartura, é evidente. Você sabe que durante esses anos você não vai poder colher a terra, então você vai esperar menos. Ele não podia, o israelita não podia, por exemplo, esperar lucro, uma vez que ele não iria colher uma safra normal durante esse período. Não poderia vender a sua safra, não poderia negociar o que sobrava daquilo que era necessário para a sua própria subsistência. Então, ele precisava, de fato, impor a si mesmo um estilo de vida muito mais simples. E é muito estranho pensar sobre isso dentro de um contexto de vida que nós experimentamos hoje em dia, numa sociedade consumista como é a nossa. Será que tem espaço, há espaço para a vida de simplicidade? Será possível viver com menos? E talvez com as mesmas coisas por mais tempo, sem cair na tentação de comprar o aparelho da última geração, ou trocar o carro a cada 2 anos? Já faz tempo que eu não faço isso. Faz 10 anos que eu não faço isso. São escolhas difíceis de se fazer em tempos de crise, né? Será que vamos levar essa herança para depois da crise? Talvez Deus nos esteja fazendo passar por uma situação que nos impõe a necessidade de pensar um pouco sobre isso. Será que nós caímos na armadilha de viver de acordo com a mentalidade prevalecente no mundo, um mundo que não tem valores a não ser os valores esses, né, que você pode contar, né, as notas de dinheiro, contas bancárias, uma vez que não tem outros valores para a vida? Será que nós caímos na tentação de pensar que a nossa vida só é feliz, só é razoável, só é adequada a partir de coisas que satisfazem a nossa ambição, uma vez que nós somos bombardeados o tempo todo por propaganda, por marketing que nos faz desejar coisas como se elas fossem de fato necessárias e não são? São perguntas importantes que nós deveríamos fazer e levar dessa situação que nós estamos enfrentando. Será que nós vamos levar isso como uma herança bendita desses tempos, talvez não tão benditos assim? Aqui é bom lembrar de Paulo que em situações, inclusive ele passou por muitas situações assim de isolamento social, quando ele estava preso, de privação, de escassez. Como lá ele descreve na carta aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 11, depois de falar sobre fartura e necessidade, dificuldades na vida, ele da prisão, ele diz: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer circunstância. Você pode dizer isso agora? Você poderá dizer isso depois, mantendo talvez um estilo de vida mais simples, imposto por essa situação? Eu imagino que talvez esse possa ser um tipo de ação e atitude que poderá falar bastante para um mundo que parece que está sem muita atenção, sem estar dando muita atenção para essas coisas, e sim para as coisas em si.
e não para princípios de vida, não para aquilo que acontece ao nosso redor em termos da própria natureza. É bem provável que a sociedade na qual nós vivemos vai se esquecer muito rapidamente dessas privações momentâneas pelas quais tem passado agora. Esquecerá também que o descanso não planejado da Terra produziu fenômenos deslumbrantes, como a gente viu aí, e mencionamos agora há pouco, que apontam para a boa criação de Deus e para os recursos que Deus nos oferece nessa boa criação. Eu digo isso porque, como o filósofo Hegel disse e escreveu, a única coisa que se aprende da história é que nada se aprende da história. Que nós que conhecemos o manual do fabricante, a palavra de Deus, as escrituras, aprendamos as lições básicas que outros talvez nem sonhem em aplicar nas suas vidas. E vivamos, de fato, com confiança na provisão segura de nossas necessidades do Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que disse que nós devemos buscar primeiramente o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. As necessidades básicas da vida. E quem sabe um estilo de vida mais simples, que nós vivamos dentro de um contexto de uma sociedade consumista e obcecada pelas coisas, possa falar um pouco mais alto sobre aquilo que significa a nossa fé e a nossa vida de fé e confiança num Deus que provê para as nossas necessidades dentro de um mundo desorientado, dentro de um mundo que carece do bom pastor. Que Deus nos abençoe, nos ajude, nos faça pensar e refletir nessas coisas. É o meu desejo. Amém.